Guarde uma coisa: à medida que tratamos a Deus, seremos correspondidos. À medida que um trata a outra pessoa, será correspondido na mesma medida que ha tratado. Você vê que ele papá e la mamá, que tem 2, 3, 4, 5 filhos, sempre tendrá aquele filho que mais lhe gusta. Há um que diga que não, pero é verdade. Sim ou não? És aquele filho que cuida mais, aquele filho que dá mais atenção, és aquele filho que sempre está cerca da mamá, que lhe marca, que lhe chama: mamá, como estás? Como ha passado? E há outro filho que não. Sempre há. A mamá tem 2, 3, 4 filhos, mas tem um que é a preferida. É ele preferido. Por quê? Porque está mais cerca, porque lhe honra mais. Amém? Assim é com Deus. O problema de muitas pessoas que elas querem que Deus lhe dê todo, que Deus haga todo, que Deus lhe dê paz, que lhe dê prosperidade, que lhe dê abundância, que lhe dê felicidade nele amor, que lhe dê saúde. Quer pedir. Tem muita fé para pedir, tem muita fé para pedir, disposição para pedir, pero poucos são aqueles que têm disposição, estão listos para honrar a Deus. E por isso que hão vivido de migalhas, hão vivido uma vida deficiente, uma vida vazia, uma vida onde a pessoa busca de um lado e outro llenar sua vida, complementar sua vida, pero não. Me explico ou não? Na medida que nós tratamos a Deus, seremos tratados. Se a pessoa tem disposição para honrar a Deus, será honrada por Deus. É como de filho para papá. Mire que no livro de Malaquias capítulo 1, versículo 6, ele dijo: el hijo honra ao padre e el siervo a su senhor. Si pues yo soy yo padre, ¿dónde está mi honra? E se soy senhor, ¿dónde está mi temor? Muitas pessoas têm medo de la muerte. Muitas pessoas, se eu pergunto, quem quer ir para o inferno? Nadie. A pessoa, não, por favor, não habla esta coisa, é muito forte. Sim ou não? Sin embargo, como vas a viver com Deus en el cielo, se não honra a Deus aqui? Você crê que Deus vai aceitar uma pessoa que aqui lo rechazou, aqui lo desonrou, aqui lo tratou mal, aqui foi tramposo, mentiroso, foi uma pessoa que não tinha Deus como Senhor de sua vida, pero tinha Deus, tinha Maria, tinha Juan, tinha outros deuses? Não. Me explico ou não? Sim ou não? Quem está compreendendo? Se você não honra a Deus aqui, não vai viver com Ele allá. E como que uma pessoa sabe que está honrando a Deus? Quando vive de acordo com sua palavra. A partir do momento que passa a obedecer, a seguir seus preceptos, a obedecer sua palavra, está honrando a Deus. Quem é papá aqui? Quem é mamá? Muito bem. Quando você, papai e mamá, habla para seu filho, não haga isso, não vá. E seu filho lhe obedece, seu filho está lhe honrando como papá, está lhe reconhecendo como papá.
está reconhecendo sua autoridade. Quando seu filho obedece a você, mamá, está reconhecendo que você é autoridade, E seu filho lhe obedece porque te ama, te obedece porque tem você como preciosa de sua vida, compreende? Sim ou não? Então, quando a mamá hace cumpleaños e vem todos os filhos, aí marca um filho e digo assim: mamá, eu não puedo, estou aqui com meus amigos, estou aqui em Nevado de Toluca, subimos aqui para escalar, tal, não puedo comparecer. Significa que este filho ou esta hija valorizou mais seus amigos do que sua mamá. Ela honrou mais a seus amigos do que a sua mamá. Pero quando este filho está mal, está com problemas, está enfermo, está passando por um momento crítico, quem estará a seu lado? Ou seus amiguitos? Seus amiguitos estarão se ele tem lana, não? Aí os amiguitos se acercam, as amigas. Mas quem está ao lado dele, hijo, não importa a situação, se hijo está preso, mamá vai visitar. Sim ou não? Se ele hijo foi preso, mamá vai visitar. Ele hijo não quer saber se seu hijo é narco, é traficante, é ladrão, é rateiro, se está na cárcel, a mamá vai. Sim ou não? E a mamá não tem vergonha, ela chega lá, a polícia e habla: meu hijo está aí, eu sou a mamá de fulano, de Beltrano, eu quero visitar meu hijo. Ah, seu hijo é um delinquente, seu hijo é um ladrão, não importa, é meu hijo. Não importa. Ah, seu hijo não importa. A mamá vai passar por todos e vai visitar seu hijo. Se ele está hospitalizado, a mamá vai estar ao lado de sua cama. Não é assim? A mamá é mais importante que a esposa. Não é assim? Porque a mamá sabe que é seu hijo. E quanto mais este hijo, esta hija, honrou a sua mamá, a seu papá, mas sua mamá dará todo para ela. É como está escrito na Bíblia. Então, muitos querem viver no cielo. Quem quer ir para o cielo? Todos dizem com a boca llena, não? Verdade. Pero, sin embargo, se você não honra a Deus aqui, como viverá já? Me explica ou não? Você vê que tem papá e mamá que quando muere, em seu testamento, deixa de fora um hijo. E quando vai ler o testamento, tem os nomes de los outros hijos, pero aquele que nunca honrou, às vezes queda fora. Aí ele pergunta para o abogado: meu nome não está? Não, seu papá não derrou nada para ti, nem uma moneda. Por quê? Então, mire, ele disse assim: disse Jeová de los ejércitos a vosotros, ó sacerdotes, que escrito está: menospreciais a mi nombre, e decís: em que te hemos menospreciado tu nome? Então, Deus está falando com as pessoas que estavam menospreciando o nome, seu nome. Aí ele disse assim: em que ofereceis sobre meu altar pão imundo, e dijisteis: em que te hemos desonrado? Em que pensais que a mesa de Jeová é despreciável? E quando ofereceis el animal ciego para el sacrifício, não é malo? Asimismo, quando ofereceis el cojo ou el enfermo, não é malo? Presenta-lo, pues, a tu príncipe,
¿Acaso se agradará de ti, ou lhe serás acepto? Disse Jeová de los. Então, se você não honra a Deus, não pode esperar que Ele honre você. Na medida que eu dou, eu recebo. Na medida que eu trato uma pessoa, eu vou ser tratado. Na medida que eu considero, eu vou ser considerado. Na medida que eu amo, eu vou ser amado. É assim que funciona a relação com Deus. Se você é fiel a Deus, Deus será fiel a ti. Me explico ou não? Se você obedece, você será bendecido. Você vê que quando leemos Deuteronômio capítulo 28, que habla de las bendiciones que estão escritas para aqueles que são obedientes a Deus, as bendições estão condicionadas àqueles que honram a Deus, àqueles que obedecem a sua palavra, àqueles que o consideram, que têm temor, que lhe tratam não como qualquer pessoa, pero lhe tratam como Padre. Quem está compreendendo? Sin embargo, quando um desobedece, trairá suas consequências. Jesus dijo assim em Lucas, capítulo 6, ele versículo 36, ele dijo assim: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdonad e sereis perdonados, dá e se os dará a medida buena, apretada, arremessida, rebosando, dará em vuestro regaço, porque com a mesma medida com que medis, os volverão a medir. Então, na medida que eu dou, que eu sou, que eu honro, serei honrado. Compreenderam ou não? Quando você peca, está desonrando a Deus. Quando você mente, está desonrando a Deus. Quando você traiciona sua esposa, está desonrando a Deus. Quando você traiciona seu marido, está desonrando a Deus. Quando você sai da igreja e deixa de vir, está desonrando a Deus. Então, se Deus quer honrar sua vida, bendecir, transformar, e em cima de todo, sobretudo, salvar-te, mas você tem que honrar a Ele, senão, nada é hecho. Me explica ou não? Será que você não ha honrado mais a outros do que a Deus? Será que você não ha honrado mais a um do que a outro? Você vê que a palavra de Deus para os hijos são: honra a tu padre e a tu mamá. Honra. Quando uno trata você bem, você quer dar para esta pessoa, sim ou não? Mas quando uno trata mal, você não quer dar nada. Tampouco você quer esta pessoa cerca de você, sim ou não? Então, ponga isso dentro de você. Deus quer que você seja uma pessoa, um hijo, uma hija, que venga a honrá-lo aqui, para que você viva allá. Se você quer viver eternamente com Deus, honre a Deus aqui. Honre a Deus em seu trabalho, em sua casa, em sua família, em seu matrimônio. Honre a Deus em seu negócio. Trate bem as pessoas. Seja fiel a Deus. Seja obediente. Busque viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E Ele vai honrar você. Ele vai transformar sua vida. Ele transformará seu ser. Compreenderam sim ou não?